A importância da taxonomia de Bloom no estudo para concursos públicos. É importante você entender que, para todas as vezes quando nós vamos estudar ou quando nós queremos aprender algo ou desenvolver alguma coisa, é necessário a gente seguir regras, estratégias que vão nos ajudar e vão facilitar, não é isso? Com que nós possamos chegar ao nosso objetivo da melhor forma possível. E, obviamente, você que está escutando, você que está me assistindo, você sabe que a maior necessidade sua nesse momento é justamente passar num concurso público. Então, nada mais interessante do que a gente falar sobre como melhor aproveitar os seus estudos através de métodos, ok? Que realmente funcionam aí, ok? Por isso que nós vamos falar agora sobre a taxonomia de Bloom. Então vamos lá. Olha só. Primeiro ponto importante que eu quero que você compreenda, entenda, é que a relevância da taxonomia de Bloom na preparação para concursos públicos reside em sua capacidade de orientar os candidatos a estabelecer metas claras e estruturar seu estudo de forma o quê? Eficiente. Estudar de forma eficiente. Já não é mais, quando a gente fala em estudar, não é mais aquele esquema de você sentar, abrir o livro, começar a ler e só ler. E achar que só de ficar ali 4, 5, 6, 7, 8 horas sentado com o livro na cara, né? Passando página e página, significa que você vai ter um ótimo aprendizado, um ótimo rendimento e você está indo muito bem. Há um tempo atrás, era muito costumeiro a gente escutar as pessoas falarem assim, que eu estudo 8 horas, que eu estudo 6 horas, que eu estudo até 12 horas por dia. Como se o tempo que você fica sentado ali definisse se você vai ser ou não aprovado, definisse se você vai ou não ser melhor, é melhor candidato do que o outro. Porque às vezes acreditavam o seguinte, quem tinha mais horas significa que tinha, não é isso? Melhor rendimento. E a gente sabe que não é assim. Eficiência. Você tem que ser eficiente nos estudos. E para que essa eficiência ela exista, né? É necessário que você estabeleça o quê? Estratégias de estudo eficazes. Tá? Eficazes. Pois cada nível de complexidade requer abordagens do quê? Diferentes. Bacana? Então você precisa de estratégias, você precisa de formas em que realmente te ajude no seu desempenho. E essa é a ideia da taxonomia. A ideia é justamente fornecer o quê? Uma estrutura eficiente para que você realmente estude da forma como deve ser. E essa noção, essa ideia, vai te ajudar. Vai ajudar você a adquirir o quê? Habilidades cognitivas necessárias para alcançar o quê? O sucesso. Então o sucesso vai vir a partir do momento que você consegue aplicar os métodos, as formas, da forma o quê? Correta, ok? Então é importante a gente ter essa noção. E olha só, quando a gente fala em taxonomia de Bloom, é interessante, é importante você entender o seguinte, que a taxonomia de Bloom é uma estrutura cognitiva de longa data que caracteriza o raciocínio crítico para ajudar os educadores a estabelecer metas de aprendizagem mais bem o que? Definidas. Vamos falar um pouquinho da história antes da gente falar mesmo sobre essas metas, não é isso? Sobre tudo isso que nós estamos falando até aqui. É importante que você entenda que Benjamin Bloom, um psicólogo educacional americano, ele desenvolveu essa pirâmide para definir os níveis de pensamento crítico exigidos por uma tarefa. Desde o seu início na década de 1950, e a revisão, pessoal, foi feita em 2001, tá? A taxonomia de Bloom
deu aos professores um vocabulário comum para nomear habilidades específicas exigidas para proficiência. Domínios cognitivos têm sido o foco principal da educação tradicional e é utilizada para estruturar objetivos, avaliações e atividades do currículo. Então não pense você que isso que nós estamos falando aqui e nós estamos vendo é algo que, né, é simplesmente uma teoria. Não, é algo que se utiliza muito nos dias de hoje. Até muitas vezes pode ser utilizado de forma inconsciente, mas a ideia que eu quero que você tenha é que realmente é utilizada, ok? Então vamos lá. Então eu trouxe para você aqui, ó, olha só, essa é a primeira versão de cada um desses domínios, tá? Isso aqui são os domínios. Esses aqui são os níveis da taxonomia de Bloom. Então nós temos o primeiro nível, que é o conhecimento. O segundo nível é a compreensão. O terceiro nível é a aplicação. O quarto nível é a análise. O quinto é a síntese. E o sexto é a avaliação. Então são 6 níveis, tá? 6 níveis. Como se nós tivéssemos aqui uma pirâmide, ok? Em que cada um, o que está mais acima, depende, obviamente, do quê? Da base. Então tudo isso aqui depende do conhecimento, que leva à compreensão. O conhecimento e a compreensão levam à aplicação. A aplicação, a compreensão e o conhecimento levam à análise. O conhecimento, compreensão, aplicação e análise levam à síntese. E aí a síntese, análise, aplicação, compreensão e conhecimento levam à avaliação. Então perceba que os que estão mais acima, os níveis mais acima, eles têm uma dependência dos níveis de baixo. Então não adianta você querer pegar uma questão, ok? Pegar uma questão para resolver, e aí você já quer fazer uma análise de uma questão sem você ter o conhecimento prévio. Não vai conseguir, você não vai conseguir. Ou muitas vezes você quer fazer a aplicação ali de determinado conhecimento, né? Fazer a aplicação, só que você tem o conhecimento, mas você não compreendeu o conhecimento. Então como que você vai aplicar se você não compreendeu? Não teve a compreensão necessária, então não vai conseguir aplicar. Então perceba que cada um desses níveis, eles são importantes. Então o que vem abaixo sempre é aquele necessário para que você tenha os níveis mais acima. Então esses aqui são os níveis da taxonomia de Bloom. E aí, eu tenho aqui agora uma questãozinha que caiu na prova da CESP, olha só, uma questãozinha que caiu na prova da CESP que envolve esse conceito. Questão diz assim, ó, com relação à taxonomia de Bloom, e agora você sabe o que é, já pensou? Você pegar uma questão dessa na prova, você sabe nem o que é que tá falando, aí lascou, você nem o que é isso, agora você já sabe. Então, com relação à taxonomia de Bloom, um dos muitos instrumentos existentes para apoiar o planejamento didático-pedagógico, a estruturação, olha só, a organização e a definição de objetos. Julgue o item seguinte. Vamos lá. O domínio cognitivo, ok? Então a taxonomia de Bloom, nós já falamos, domínio cognitivo. Na referida taxonomia, é estruturado em níveis de complexidade crescente. Assim, para se ascender a uma nova categoria, é preciso ter obtido desempenho adequado na anterior. E aí, certo ou errado? Ora, certíssimo. Nós acabamos de falar, para você ter o nível, estar no nível mais acima, você tem que ter pleno conhecimento do nível que está mais o quê? Abaixo. Então está corretíssima essa questão, ó. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza. Bom demais, bom demais, bom demais. E eu quero então agora aproveitar e falar com você sobre cada um desses níveis, tá bom? Cada um desses níveis. Então vamos lá. O primeiro nível que nós vimos, e é importante a gente falar sobre ele, é justamente o conhecimento. É você conhecer, tá? É você conhecer. Às vezes, esse conhecimento, ele vem através de uma o quê? De uma memorização mesmo. De uma memorização. Igual se eu chego e falo para você,
qual que é o teorema de Pitágoras? Aí você memorizou que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso, muito bem. Você memorizou. Só que tem que tomar um certo cuidado, ok? Porque muitas vezes esse conhecimento da fórmula, se você só memorizou, e às vezes você colocou ali que é porque você memorizou, porque você vai fazer uma prova amanhã, pode ser que depois de amanhã você só lembre do nome. Teorema de Pitágoras. Ei, rapaz, eu sabia esse negócio, né? Eu tinha o conhecimento desse negócio. Beleza? Então, o que é o conhecimento? O conhecimento envolve o quê? Reconhecer e lembrar de fatos, termos, conceitos básicos ou perguntas sem necessariamente entender o que elas querem dizer. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados catetos. Beleza? É igual um também que a gente fala muito. As pessoas falam bastante, tá? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Fala aí direto. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas não sabe nem o que é isso. É isso? Não sabe nem o que é isso. Às vezes fala muito o seguinte, não é só multiplicar cruzado. Já ouviu falar nisso? Multiplica cruzado aí. O que é multiplicar cruzado? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. A pessoa não sabia. Pois é. Na verdade, você tem o conhecimento prévio, básico, né? E às vezes você tem aquilo o quê? Memorizado. Você memorizou apenas isso. Você só tem o conhecimento. Você só sabe que aquele negócio existe, né? Só que aí, você pode, então, ascender a um próximo nível. Qual que é o próximo nível? É o nível da compreensão. É você começar a compreender o que significa aquilo ali. Abrange o quê? Demonstrar um entendimento de fatos e ideias, organizando, comparando, traduzindo, interpretando, descrevendo ideias principais. É você saber hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Você compreende, você consegue explicar para uma outra pessoa o que é isso. Olha só que interessante. Você agora saiu do nível apenas de conhecer, apenas de memorizar. Agora você compreende, você consegue explicar, você consegue mostrar para a pessoa ali, isso aqui é o teorema de Pitágoras, aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, aqui nós temos esse lado maior que é a hipotenusa. Por que ele é o lado maior? Porque está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Então esse aqui é a hipotenusa, esses outros aqui são os catetos. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Pronto, fechou. Beleza. Então você tem o conhecimento, você tem a compreensão, você sabe explicar para as pessoas. Beleza? Bom demais. E aí, se você sabe, se você tem um conhecimento e você compreendeu e você sabe explicar, significa que agora você já consegue subir a um próximo nível. Qual que é o próximo nível agora? É você aplicar o que você aprendeu, fazer a aplicação. O que significa aplicação? Inclui usar o conhecimento adquirido na resolução de problemas em situações novas, aplicando o que aprendeu. Certa vez, quando eu estava construindo, inclusive aqui, o meu estúdio, e eu lembro disso como hoje, eu cheguei, aí o pedreiro chegou para mim e falou assim, você é professor? Então deixa eu te falar uma coisa, te perguntar uma coisa. Você sabe como que eu faço para poder saber se a quina aqui, da parede está certinha, se a parede não tá torta, né? Se o ângulo aqui está... Ele não soube falar nem ângulo, né? Ele queria dizer assim, um ângulo de 90 graus, que as paredes, né, fazem entre elas um ângulo de 90 graus. Ele não soube falar isso. Falou assim, para não ficar torta aqui as quinas aqui, para a quina não ficar torta. Falei, não, como que você faz? Ora, eu faço o seguinte, eu pego aqui um ponto, desse ponto aqui, vou mostrar para vocês aqui como ele falava comigo. Aqui, eu pego aqui um ponto, desse ponto então eu estico a trena aqui, a trena aqui, Aí deu 4 metros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou esticar a trena aqui, desse lado aqui, Aí eu vou esticar ela até dar 5 metros. Até dar... Opa, peraí, que até eu tô fazendo besteira, calma aí. Aqui é 3 metros. Opa, professor, isso. Aqui é 3 metros, explicando. Falou, não, até dá 3 metros. Aí aqui eu estico até dar 4 metros. Eu falei, é mesmo? Ele é 4 metros, 3 metros. Falei, tá, mas como é que você sabe que deu ou não? É porque da onde deu os 3 metros e aonde deu os 4 metros,
eu pego e vejo a distância, quanto que deu entre eles. Falei, tá, mas aí tem que dar quanto? Falei, essa distância aqui tem que dar 5 metros. Falei, é assim? Ele tem que dar 5 metros. Falei, então tá bom. Olha só, então o que é isso aí? É uma aplicação que esse pedreiro, ele utilizou, não é isso? Para o quê? Para o Teorema de Pitágoras. Dentro da onde? Dentro do seu trabalho, dentro daquilo que ele faz, dentro daquilo que ele, é isso? Que ele se propôs a construir. Então é uma noção que o pessoal tem, e isso é importante. Opa, vou deixar aqui, né? Deixa aí, professor, você está tirando por quê? Pronto, muito bem. Então é uma aplicação, tá? A aplicação que nas situações, né? Isso, em determinadas situações, daquilo que se aprendeu. Beleza, muito bem. Olha só, e aí continuando, né? Saindo desse aí, a gente vai falar sobre o próximo agora. O que é o próximo agora? É fazer uma análise, ok? O que é essa análise? E aqui tá, ó. Análise engloba examinar e dissecar a informação em partes, além de determinar como essas partes se relacionam, identificar motivos ou causa, fazer inferências e encontrar evidências para apoiar generalizações. Vamos pegar aqui e entender o seguinte, ó. É quando você pega uma determinada questão para resolver e você percebe, então, que essa questão, ela vai precisar ser resolvida por Teorema de Pitágoras. Você conseguiu identificar isso? É isso? Você olhou a questão ali, por mais que seja uma questão grande, que você tem vários conceitos, através da sua análise, você percebeu que você vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Ele vai ser útil para resolver aquela questão. Mas antes, você percebeu também que você vai precisar de um outro conceito. Como, por exemplo, trabalhar com as unidades de medidas, porque as unidades de medidas ali no teorema está diferente. Ali na figura geométrica estão diferentes. Então, em unidades diferentes. Uma está em metros, outra está em decímetro. Então, você conseguiu entender, visualizar que você vai precisar o quê? Transformar em uma mesma o quê? Em uma mesma unidade, para que assim você possa utilizar o seu Teorema de Pitágoras e que ele vai ser útil na resolução daquela questão. E isso só é possível graças ao quê? Graças agora à sua análise. E você só pode fazer essa análise por quê? Porque veio o conhecimento, não é isso? Porque veio o quê? A compreensão, não é isso? Veio o que mais? Veio a aplicação, você já sabe aplicar. Você tem um conhecimento, você compreende, você sabe aplicar. Então agora sim, você tem condições de quê? De fazer análise e entender como é que você pode fazer para resolver aquela questão. Tá vendo só? Como tudo é passo a passo, não adianta você querer já lá em cima, não, eu já quero chegar, né? Chegar resolvendo a bagaça. Calma, meu filho, calma. Você tem que primeiro, não é isso? Passar pelos passos iniciais. Eu falo porque muitas vezes as pessoas já vêm até mim falando isso. Mas como é que é? O seu curso você já chega esbagaçando, né? Você já chega pegando questão lascada e resolvendo, né? Não pega questão fácil, não, né? Essa é questão difícil, né? Aí a hora que eu pergunto, mas por que é difícil para você? E o que é fácil para você? Porque, na verdade, ser fácil vai depender o quê? Do seu nível de conhecimento, da sua compreensão, não é isso? Se você sabe aplicar os conceitos, se você sabe analisar. Porque se você ainda está no primeiro degrau, como é que você já quer estar na análise? Não é isso? Aí a análise vai ser difícil para você. Você vai pegar as questões e falar, misericórdia, né? Como é que eu vou resolver um negócio desse? Ao passo que tem gente que vai pegar, vai ler, mas isso aqui é a fichinha. Isso aqui é de boa, é tranquilo demais, né? Então a diferença está aí, tá? Em que nível você está? Tem que saber que nível, que degrau que você está no degrau aí para chegar realmente naquilo que é necessário para que você consiga analisar uma questão, resolver uma questão através da análise da interpretação. Ok? E aí nós temos então o próximo, que é justamente a síntese. O que é a síntese? Compreende o quê? Construir uma estrutura ou caminho de elementos diversos. Também faz referência ao ato de juntar partes para formar um todo. Aquele esquema que eu falei com você, não é isso? Se você consegue fazer análise ali, ó, perceber que ali não é só Teorema de Pitágoras, não. Tem sistema legal de medidas,
Ah, professor, eu percebi também que eu vou precisar trabalhar para resolver essa mesma questão, eu vou precisar da parte de trigonometria. Vou precisar da parte de trigonometria, saber o conceito de seno, cosseno e tangente também, que vai me ajudar aí a ganhar mais tempo ainda na resolução da questão. Então, quando você faz essa análise, você pode então sintetizar. Essa síntese é o quê? É a utilização daquilo que realmente é útil para resolver a sua questão. Ah, não, peraí. Eu posso pensar aqui também nas chamadas progressões. Ó. Ah, não, peraí, mas progressão não vai me ajudar aqui não. Progressão não vai me ajudar aqui não. Ah, eu poderia pensar aqui também ó, na estatística. Não, peraí, mas estatística não vai me ajudar aqui não. Não é isso? Eu vou sintetizar, eu vou olhar aquilo que realmente é importante. Apesar que eu tenho várias possibilidades aí, mas o que é mais importante? O que realmente vai me ajudar a chegar naquilo que eu preciso? O que vai me ajudar a chegar no resultado favorável? Muito bem, ok. E por fim, você pode então fazer uma avaliação, ok? Esse é o nível mais alto. O que é essa avaliação? Envolve apresentar e defender o quê? Opiniões, fazendo julgamento de valor sobre a informação, a validade das ideias ou qualidade do trabalho baseado em algum critério. É aquele momento que você já é doutor em Teorema de Pitágoras. Qualquer coisinha sobre ele, você tem assim aquele, qualquer coisa você sabe criar qualquer coisa dentro daquilo ali. Chegou ali em determinada situação, você sabe fazer aquela avaliação mesmo. Mas a avaliação não é algo superficial, não é isso? É algo bem profundo mesmo. Quando a gente fala nessa avaliação aqui, pessoal, é algo profundo, beleza? Então é algo assim um nível mais acima mesmo, beleza? Então perceba que para chegar nesses pontos aqui, do ponto da avaliação, você tem que passar lá pelo primeiro, que é o conhecimento. Ok? Bacana? Então agora eu posso até com vocês resolver questões, Resolver uma questãozinha da FGV. Olha só o que diz a questão, Paula, funcionária de uma importante organização do setor judiciário, recebeu a incumbência de rever o planejamento de programas e atividades de formação e aperfeiçoamento de sua instituição. Como pedagoga, Paula sabia que os objetivos educacionais representam uma parte essencial de tais programas e atividades e decidiu organizar os cursos a partir da conhecida taxonomia de Bloom. Ela optou por começar com a taxonomia do domínio cognitivo, que é o que nós estamos falando, que tem como princípio organizador a complexidade dos processos intelectuais e compõe-se de 6 categorias ordenadas, da menos para a mais complexa, da seguinte forma. Ele quer se você sabe, não é isso? Se você sabe aí a sequência da taxonomia. Vamos lá? Vamos lembrar aqui qual foi a primeira que a gente viu? A primeira foi o quê? Conhecimento. Conhecimento. Onde é que está começando com conhecimento aí? Apenas na letra C e na letra E, não é isso? Você tem que ter um conhecimento. A partir do momento que você conhece, não é isso? Você então o quê? Compreende. Você compreende. O que é o conhecimento? Você vai decorar. O que é a compreensão? É quando você consegue explicar para alguém. Eu consigo explicar para alguém, beleza. Então significa que você compreende, você entende, você sabe. Agora, eu sei também aplicar no meu dia a dia, naquilo que eu estou fazendo, tem uma aplicação que eu consigo fazer. Então, nesse caso aí, já passou para a próxima etapa, Próximo estágio. Agora que você sabe aplicar, você pega questões para resolver, você já sabe analisar. Pegou a questão, já sabe fazer uma análise da questão ali. Ao analisar a questão, você consegue fazer uma síntese daquilo que é o mais importante para você resolver aquela questão. E quando você pega a questão, resolve, vai, entende, e tá na manha do negócio, você consegue então fazer uma avaliação. Você já está no nível mais alto, não é isso? Então esse é justamente a taxonomia aí que a gente precisa. Conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e o quê? Avaliação. Que letra, meu povo? Olha para cá, Letra é a nossa resposta. A nossa resposta é letra E.
Muito bem, show de bola, show de bola, show de bola. E agora nós vamos então fazer a aplicação dessas ideias dentro das questões. Na verdade, eu quero apenas trazer para você aqui, eu não vou resolver com você, mas eu quero trazer alguns exemplos, tá bom? E vou trazer exemplos dentro de porcentagem, para você entender como é que funciona essa questão da taxonomia aí. Vamos lá? No momento que você está estudando, nos estudos. Olha só, vamos lá. Imagine que a pessoa está no nível do conhecimento do que é porcentagem. Então, se ela está no nível inicial ali, que é no nível do conhecimento, ela consegue, então, identificar o valor percentual de uma quantidade. Então, ela está ali no nível básico. Ela sabe identificar. Por exemplo, qual o valor percentual de 75 em relação a 200? Então, se ela tem um nível básico de porcentagem, ela consegue resolver essa questão aí. Por quê? É necessário ter apenas o quê? O conhecimento para poder resolver, beleza? Agora vamos avançar no próximo aqui, ó. Agora, ela precisa do nível de compreensão. Compreender como que ela pode utilizar a porcentagem em diversas questões. Por exemplo, olha só, se um produto teve um aumento do preço de 20%, e agora custa R$120, qual era o preço original? Qual era o preço inicial? Então, ela precisa compreender, não é isso? Ela precisa primeiro ter o conhecimento do que é porcentagem, para então vir a compreensão e ela conseguir o quê? Interpretar e resolver esse tipo de questão. Beleza? Então, vamos lá. Esse foi o nosso segundo nível, que é a compreensão. Vamos lá. Próximo nível agora. O nível agora é de aplicação. Vamos lá, ó. Se uma mercadoria custava R$80 e sofreu um desconto de 15%, qual será o novo preço? Então, o que ela precisa fazer aí? Calcular o valor final, não é isso? Após um aumento ou redução percentual. Então, nós já estamos fazendo o quê? A aplicação do conhecimento, não é isso? Que teve anteriormente aí. Beleza, muito bem. Agora, fazendo uma análise, vamos trabalhar com a ideia de análise aqui. Comparar diferentes taxas percentuais. Então vamos lá, ó. Uma loja A está oferecendo um desconto de 30% em um produto, enquanto uma loja B oferece um desconto de 20% ao mesmo produto. Qual loja oferece a melhor oferta? Então aqui nós vamos fazer uma análise, não é isso? Nós vamos analisar, será que é a A? Será que é a loja B? Será que ambas têm a mesma oferta? Espera aí, será que é possível determinar apenas com essas informações aí eu consigo chegar num valor favorável? Beleza? Então essa é uma análise que a gente pode estar fazendo aí. Vamos lá. Avaliação. Resolver problemas o quê? Complexos, envolvendo a parte de porcentagem. Vamos lá. Uma empresa aumentou o salário de seus funcionários em 8% no primeiro ano e em seguida reduziu o salário resultante em 5% no segundo ano. Qual foi a variação líquida no salário dos funcionários após esses 2 anos? Será que foi um aumento de 3%? Foi um aumento de 0,6%? Foi uma redução líquida de 3%? Foi uma redução líquida de 0,6%? Então, olha só, aqui nós temos aqui questões, ok? De porcentagem, em que nós podemos ver o quê? Vários, o quê? Níveis de conhecimento. Então, pode ser que você conseguiu resolver a quinta questão, até a quinta questão. Beleza? Pode ser que você conseguiu resolver só a primeira. Pode ser que você resolveu só até a segunda. Pode ser que você resolveu até a quinta. Pode ser que você resolveu todas, né? Resolveu todas aí, ok? Então esses aí são os níveis. E lembrando que esse nível que é o nível da avaliação, obviamente para você resolver essa questão, você precisa de todos os outros níveis anteriores, tá? Você precisa de todos os outros. Então não adianta você, ao estudar, começar a querer desprezar, não é isso? O conhecimento prévio que você já tem. Ah, não, isso aqui não precisa não. Isso aqui, aqui é muito fácil. Isso aqui é muito básico. Eu quero pegar um negócio mais puxado. Não é isso? Mas mesmo dentro do puxado, mais puxado, você vai ter que usar o básico também. Porque senão você vai enganchar lá, você vai ficar lá, enganchado, preso, sem saber como fazer, como responder, como resolver. Beleza? Então vamos lá. E aí, nós podemos então pensar o seguinte, ó. Na revisão que foi feita na taxonomia de Bloom, que foi feita em 2001.
E essa revisão feita em 2001, ela foi feita por um grupo de psicólogos, tá? E pesquisadores aí da educação. E aí o que eles fizeram nesse caso, professor? Algo bem simples e bem tranquilo, mas que é importante você entender, tá? O que eles fizeram, na verdade? Eles simplesmente fizeram uma o quê? Mudança em terminologias importantes nessa revisão. Então, eles fizeram algumas mudanças aí. E uma das principais mudanças que eles fizeram foi alterar o quê? Os substantivos para o quê? Para verbos, ok? Então, essa alteração foi feita e eu quero trazer para você aqui, ó. Então, vamos lá. Nós falamos aí do conhecimento. O que é o conhecimento? Lembrar, compreensão, compreender, aplicação, aplicar, análise, analisar, síntese, avaliar e, lá em cima, avaliação, criar, ok? Eu preciso, para as principais provas, para as provas, né, que a gente faz aí, ó, de concurso, as provas de vestibular, não é isso? Eu preciso saber essas aqui, ó. Lembrar, compreender, aplicar, analisar e avaliar. Então, são essas aqui que eu preciso saber essas 5. Esses 5 níveis são cobrados nas provas aí. Desde o primeiro, não é isso? Até o 5º nível. Então, podem ser cobrados aí nas provas, assim como eu mostrei para você lá nas nossas questões iniciais, aí, falando como exemplo, citando como exemplo a porcentagem. Ok? Muito bem. Show de bola, professor. Show de bola. Show de bola. Agora que nós já falamos sobre essa questão aí, que no caso das principais provas, não é isso? Ou você vai fazer uma análise, ou você pode fazer até, não é isso? Até uma avaliação, ter que avaliar determinados sentidos, determinadas, né, coisas lá dentro das questões. É importante a gente falar o seguinte também. Professor, eu escutei até aqui você falando. Entendi o que você quis dizer. Mas e no caso aí para as minhas provas, para o meu concurso público? O que você me recomenda para eu treinar esses níveis aí? Eu te recomendo a pegar questões e resolver. Porque quando você pega questões para resolver, você começa a olhar lá e você vai então analisar em qual nível que a questão está. Muitas vezes você vai pegar uma questão no nível que você ainda não está. Você ainda não está naquele nível. O que você vai fazer? Você vai ficar o dia inteiro macetando aquela questão, tentando resolver, vendo o tempo passar? Não. O que você vai fazer? Você vai guardar aquela questão, deixar ela lá bonitinha, e você vai então pegar outras para resolver. Porque aí você vai chegar até aquele nível. Compreendeste? Às vezes você pegou uma questão para resolver, mas você não está naquele nível ainda. Você está no nível mais abaixo. Então você começa a resolver questões daquele nível mais abaixo, até que você chega naquele nível que você quer. E aí sim, ao chegar naquele nível, você vai resolver aquela questão que você tinha deixado para trás. Isso é importante. É importante você seguir os níveis. É importante você seguir os passos. Aí assim você vai ver que vai ficar muito mais fácil o seu estudo, vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais tranquilo. Então, eu peço a você que você faça isso. À medida que você estiver estudando, ok? À medida que você pegar os conceitos para estudar, tá bom? Na nossa plataforma, então, os conceitos estão lá bonitinhos para você, em níveis, inclusive, tá? Então, você vai pegar esses níveis e você vai estudando e você vai seguindo, passo a passo, até você chegar no nível mais alto, que é justamente até onde a sua prova ela vai cobrar. E aí você vai perceber, não é isso? O quanto você evoluiu ao longo dos estudos. E você evoluiu sem o quê? Sem esforço? Não, com muito esforço, ok? O esforço ele vai ser grande para você chegar no nível que você quer. Mas você vai evoluir da forma como você precisa evoluir. Confere? Compreendeste? Da forma como você precisa chegar no nível lá.
Beleza? Então é assim que a gente vai seguindo firmes e fortes. É assim que nós vamos chegar aonde? No nosso maior o quê? Objetivo. Então conte sempre comigo, porque eu vou estar aqui para poder te ajudar, para poder te auxiliar naquilo que é necessário para que você alcance muito mais rápido o sucesso, os seus o quê? Objetivos. Bacana? Então é isso aí. É importante que você entenda todos esses conceitos.